Beleza? Tranquilo? Então, vejam só. Outra notícia também que apareceu agora, tá? Vou colocar o link da notícia aqui para vocês do dia 16/8, também conhecido como hoje. Matéria de hoje, do dia 16/8, olha o que está saindo aí, dá uma olhada aí, tá? Tá falando aí do Xbox, do Durepox, tá falando aí da varinha dos macacos e tal. Vejam só o que a matéria está dizendo. A matéria está dizendo, ó, Xbox, peraí, crianças são o principal grupo aí dessa nova encrenca, ok? Deu uma adaptada no título. E aí eles estão falando que nova versão mais perigosa e mais fácil de passar de uma pessoa para outra pode estar afetando um grupo diferente de pessoas do que aconteceu em 2022. Ou seja, mesma coisa com a crise sanitária. Eu não sei se você se lembra, mas a crise sanitária de 2020 começou assim, está prejudicando muito os idosos a partir de 65 anos para cima. Aí o que aconteceu? O pessoal pensou, peraí, se tá prejudicando só os idosos, aí os adultos, os jovens e os adolescentes, as crianças ficaram tranquilos, ok? E aí o que eles fizeram? Não, peraí, surgiu uma versão nova, que começa com a letra O, não sei se você se lembra disso. Surgiu uma versão nova com a letra O, uma letra grega, e agora ela tá pegando também os pequeninos, ou seja, eles jogaram um negócio ali, uma preocupação, mas aí pegava só nos idosos. Aí o pessoal falou, não, peraí, então eu tô tranquilo. Agora vem a informação falando, não, os pequeninos também estão agora, essa nova versão tá pegando os pequeninos também. Ou seja, o mesmo passo a passo, a mesma sequência de informações, ok? Queridos, para que eu tô te falando isso? Isso é conhecimento, conhecimento é poder. Conhecimento não gera medo, conhecimento gera ousadia, gera fé, gera certeza, principalmente conhecimento de Deus, as coisas de Deus, a fé. A Bíblia já falava, ou melhor ainda do que a Bíblia, Jesus, né? A Bíblia tem várias coisas escritas nelas, mas quando é Jesus falando, meus amigos, aí é mais legal ainda. Em Mateus 24, Jesus diz que no final dos tempos aconteceriam esse tipo de crise sanitária, aconteceriam tremedeiras nas terras, aconteceria abalo nos corpos celestes, o pai se levantaria contra filho, o filho contra pai, o amor se esfriaria. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso é motivo para ficar preocupado, triste, com medo? Não, é motivo para você falar, glória a Deus que a Bíblia está se cumprindo e você ter prudência de edificar sua casa sobre a rocha. A Bíblia, Jesus também nos ensinou. A casa que é edificada sobre a areia, vindo o vento, logo ela cai. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, vem aí a confusão e ela fica em pé, ok? E eu pergunto para você, quem é a rocha sobre a qual nós precisamos edificar a nossa casa? A rocha, ela tem um nome, e esse nome aí é um nome muito maravilhoso, tá? É o nome do admirável conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? A rosa de Saron, a raiz de Davi, né? A estrela da manhã, o Cordeiro de Deus. É sobre essa rocha que você tem que edificar a tua casa, meu amigo. A minha casa, minha família, minha fé, minhas finanças, minha saúde, meu futuro, minha vida está nessa rocha aí. Eu te convido para você estar nessa rocha também. Porque essa rocha traz o conhecimento. A Bíblia fala sobre a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você consegue enxergar além. A Bíblia fala sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito é melhor do que a espada do Lion, do Thundercats. Lembra da espada do Lion, do Thundercats? Eu sei que tem um monte de coroa aí comigo aí. O Lion do Thundercats, o que ele fazia? Ele pegava a espada, botava no olho ali e falava, espada justiceira, dei-me a visão além do alcance, né? A espada do Espírito é melhor que o sabre de luz. Deixa eu pegar meu sabre de luz aqui, peraí. Do Luke, a luz que anda no céu. Aqui, ó. Ó o meu sabre de luz aqui, ó. Eu vou falar pra você, pessoal. A espada do Espírito é muito melhor que o sabre de luz. Sabe por quê? Porque o sabre de luz não te dá visão além do alcance. Aí você fala, mas o olho de Tandera dá. Aí eu falo, meu amigo, mas o olho de Tandera aí é o olho que tudo vê. Eu prefiro estar com a visão além do alcance que o Espírito de Deus me dá. Lembra eu não tenho uma espada do Thundercats aqui, mas você se lembra quando o Lion fazia assim, ó? Espada justiceira, dei minha visão além do alcance? Lembra disso? Só que aquilo ali é o olho de Tandera, meu amigo. Eu quero te convidar hoje para você conhecer a espada do Espírito.
Quando você tem a espada do Espírito, meu amigo, aí você tem verdadeiramente a visão além do alcance, ok? É algo espiritual, queridos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, uma comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio de seus profetas. O que significa isso? Significa que Deus avisa as coisas antes. Você consegue, através da oração, através do contato com o Espírito de Deus, receber as informações antes e receber o entendimento. Amém? O entendimento. Não adianta nada você ler e não entender, né? Lembra quando o eunuco estava indo embora e aí o Filipe chegou para ele, o eunuco estava lendo a Bíblia e o Filipe perguntou para ele: entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E o cara falou: eu não estou entendendo nada que eu estou lendo. E aí ele explica através do poder do Espírito Santo, ok? Uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Eu quero que vocês saiam da informação e cheguem até a sabedoria, ok? O que é a informação? A informação é o dado que está lá, é o conteúdo. Quando você consegue ler a informação, você absorve conhecimento. Agora, quando você aprende a usar o conhecimento que você adquiriu para o seu bem e o bem do próximo, aí é sabedoria. Ok? Beleza? Conseguiram entender? Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Informação é você ter um livro ali, ok? Vamos supor aqui, ó, meu livro À Beira do Abismo. Você comprou o livro, você tem a informação na sua mão. Agora, se você não abrir o livro e ler, esse conhecimento que está, essa informação que está no livro não vai virar conhecimento. Os conteúdos que estão aqui não vão passar para você. Quando o conteúdo que está no livro passa para você, a informação vira conhecimento. Só que quando você pega o conhecimento e não faz nada e não usa, o conhecimento não vira sabedoria, ok? Então eu quero que você saiba onde está o conhecimento, absorva o conhecimento, saiba onde está a informação, absorva a informação e transforme ela em conhecimento e use o conhecimento para que ele vire sabedoria. É isso que eu faço, é isso que eu te ensino aqui todo dia, tá? Deixa eu só dar um detalhe para vocês. Eu perguntei para vocês qual que é a rocha sobre a qual a gente precisa edificar a nossa casa para a gente não ter medo. Vocês responderam aí que é Jesus. E eu quero dizer para vocês que o apóstolo Pedro, ele nos ensina muito bem quem é a rocha. Tem muita gente que fica na dúvida quem é a pedra sobre a qual a gente deve edificar a nossa casa. Tem muita gente que acha que a igreja cristã foi edificada sobre Pedro, mas não foi, foi sobre Jesus. Vejam só o que o próprio Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Olha o que ele fala. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa sejamos salvos, ok? Então o próprio apóstolo Pedro diz que Jesus é a rocha e não ele mesmo. E para não restar dúvida, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, 1 Pedro 2, 4, você vai ter ali um ensinamento maravilhoso da parte de Pedro. Preste atenção no que eu vou te falar agora, porque essas palavras aqui são muito poderosas, tá? A palavra de Deus é poderosa para te libertar agora. Preste atenção no que eu vou ler para você agora. 1 Pedro 4, 1,4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 em diante. Olha o que o apóstolo Pedro está te ensinando hoje. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem crer não será confundido. Para vós outros, portanto, que creem, é uma pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram postos. Vós, porém, sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ok? Então é por isso que a gente não tem medo, beleza? Eles estão trazendo medo sobre o mundo.
para que o medo envolva em submissão e a submissão envolva controle, ok? Preste muita atenção. Com o conhecimento, tá? Deixa eu falar uma coisa. Com o conhecimento, você tem ali autonomia, você tem liberdade, você tem independência e você tem autossuficiência. Com a ignorância, você tem o medo, você tem a dominação, você tem o controle e você tem a dependência. Quem tem conhecimento é independente, independente do homem, dependente sempre de Deus. Quem não tem o conhecimento é dependente. Conhecimento causa independência, ignorância causa dependência. Infelizmente, a maioria das pessoas no planeta são ignorantes e dependentes e estão ali indo para uma rota de destruição. E aqui a gente está tentando reverter esse processo destrutivo. Ok? Beleza? Então, o que a mídia está fazendo hoje? O que o mundo está fazendo hoje? Trazendo medo por meio da ignorância para viabilizar controle, domínio, dependência e subordinação. Ok? Mas o conhecimento, ele te liberta. Então, a matéria de hoje aí que eu botei para vocês vai dizer, né, que os pequeninos são os principais prejudicados pelo nova versão do agente causador lá da varinha dos macacos, ok? Preocupação internacional com esse agente causador escalou nos últimos dias. Essa enfermidade circulou globalmente em 2022, mas foi controlada, mas uma nova versão se desenvolveu na região central do continente africano e parece ser mais perigosa e mais fácil de passar do que a outra. Ou seja, isso que eu li para vocês aqui agora dessa matéria de hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de agosto, é um repeteco do que nós vimos em 2020. Por quê? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você sabe que aquele convite do ano 19, ele já tinha acontecido antes em 2003. Tu sabe dessa, não sabe? Você sabia disso? Que o convite que chegou em 19, ele já tinha chegado em 2003 e ele virou um probleminha ali, mas que foi controlado? Você lembra desse? Você lembra dessa? Eu não sei se você estudou isso. Eu não sei se você teve esse insight, mas eu tive, tá? Aí eu ali orando e buscando de Deus entender o que estava acontecendo, Deus me deu esse insight, tá? Qual foi o insight que Deus me deu? O insight foi o seguinte: o nome do agente causador da crise sanitária de 2020 era SARS-CoV-2. Era ou não era? SARS-CoV-2. Aí, muitas das vezes, você sobrevive por causa da lógica. Você sobrevive por causa do básico. Você sobrevive por causa do bom senso, tá? Eu não estou falando que em 2003 teve o H número 1, N número 1. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do convite. Essa enfermidade do convite, ela aconteceu em 2003, lá em Pequim, beleza? E aí, em 2020, vejam como é que foi o meu, né? Isso aqui funcionando, ó. Você sabe, anota aí, por gentileza, ignorância é a coisa mais contagiante que existe no universo. Então você tem que tomar muito cuidado quando você conversa com gente ignorante, porque a ignorância passa de pessoa para pessoa. Então, vencendo a ignorância, e é claro que mídia, meios de comunicação de massa são o suprassumo da ignorância, ok? E aí, vencendo a ignorância, usando o raciocínio básico, olha como é que foi um raciocínio super simples. Eu pensando aqui, ó, eu lá em 2020, janeiro de 2020, tentando entender o que estava acontecendo, eu pensei, o nome do bicho aí é SARS-CoV-2. Eu pensei, CO2 teve um, ok? Olha o raciocínio de criança de 1 ano. Peraí, se tem 2, tem 1. O 1 vem antes do 2. Se o nome do negócio é SARS-CoV-2, eu quero saber como é que foi o 1. E aí eu estudei e vi que o 1 veio no... o 1 veio em 2003, o 2 veio em 2020, tá? O Caíto tá falando que eu não falei Mateus 16, 18 e você não leu Mateus 28, 18. Meu amigo, se você acha Mateus 16, 18 legal, leia Mateus 28, 18, aí tá a resposta. Eu não vou te explicar não, você vai ter que ir lá e olhar, tá bom?
A resposta para o que você está querendo me dar de Mateus 16, 18 está em Mateus 28, 18. Ok? Tá a tua resposta aí, meu amigo. Esse assunto aí, ó, já, ó. Isso aí, desde criança eu estudo isso aí, meu amigo. Então eu pensei, peraí. Se teve o 2, teve o 1. Como é que foi o 1? Aí eu fui estudar o 1. No 1, eu desvendei todo o problema. De onde ele vem, o que ele faz, como é que você se livra dele, o que precisa fazer. Acabou aí, ó, meu amigo. Já era, ok? E aí, no dia 20 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo explicando isso. Falei para as pessoas, pessoal, o negócio é assim, ele já teve em 2003, ou seja, 17 anos antes, 17 anos atrás nós já vimos isso, o modo de ação dele é assim, ele pode ser vencido assim e você se protege dele assim, beleza? Emerson, será que vem esse ano? Tenho filho pequeno. Emerson, fica tranquilo, tá? Você, primeira coisa que você tem que fazer, estar em comunhão com Deus. Segundo, acompanhar o que está acontecendo. O que a Bíblia nos ensina? Vigiai e orai incessantemente. A gente fica de olho. Aí você fala assim, pô Daniel, mas eu não consigo ficar lendo tudo que está acontecendo todo dia. Mas você tem acesso ao meu canal. Aqui no meu canal eu estou falando para você o que está acontecendo, não só no canal. Vejam só que no canal você pode falar, eu sei onde está a informação, lá no canal do Daniel. Só que o meu canal, ele tem informação. Agora, para informação virar conhecimento, você tem que assistir o vídeo com atenção. E para informação que virou conhecimento virar sabedoria, você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Você tem que agir em cima desse conhecimento.